E vamos falar do Santos Grandão, que teve a apresentação do seu novo executivo de futebol, Alexandre Matos, nesta quarta-feira. E também vamos falar do Sub-17, os meninos da categoria Sub-17 que não tiveram piedade do Ameriquinha Mineiro e enfiaram uma goleada de 4-1. O jogo aconteceu na tarde desta quarta-feira, lá na Ibrachina Arena, em São Paulo, foi válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Com a vitória, o Santos agora soma 13 pontos, está em 4º lugar na tabela de classificação. E lembrando que o líder é o Palmeiras, com 16 pontos ganhos. Um resultado muito interessante para o Santos, um jogo muito bom do Santos, e aquilo que eu digo, a categoria de base Sub-17, ela me encanta muito, porque eu acredito que aí já é onde começa a definir o jogador, se ele pode seguir o rumo à frente ou se ele pode ganhar um novo rumo. Se tem condições, ele tem que seguir para o Sub-20. Se não tem condições, como se diz, o papai, o empresário já tem que começar a arrumar um outro caminho. E principalmente quando é ali no Santos, porque a gente sabe que os meninos ali é bem tratado e a torcida, como se diz, abraça mesmo os garotos. Então, se tem condições, eles têm que seguir o rumo deles ali no Santos. E, de repente, muitos já pula, já dá aquele pulo do Sub-17 para o Santos Grandão. Não vai nem para o Sub-20. Vamos aguardar, porque tem muitas coisas boas ali, tem uns talentos bons ali, que é interessante para o Santos. É interessante. Lembrando que já tem meninos lá que já tá no Sub-20 lá, jogando no Sub-20, no Grandão lá, que já saíram direto do Sub-17 para cima. O Santos que jogou com Arthur do Vale, Guilherme Cruz, depois o Yuri Soares, o Ian Carlos, o Samuel Costa e o Rafa Gonzaga, o Cabelo, depois o Damásio, o Samuel Pierre, o Garcia, depois o Lorenzo de Paula, o Vinícius Fabre, que é bom jogador esse menino, depois entrou o Benício, o Nadson, que é muito bom jogador também, esse daí é um talento que o Santos tem ali, depois entrou o Vinícius Rocha, o Davi Nogueira, depois entrou o João Grando e o treinador, o Helder Campos. Lembrando que os gols foram do Nadson aos 26 minutos e aos 40 minutos do primeiro tempo, ele que marcou 2 gols, depois do Lohan aos 7, o Vinícius Fabre, o Lohan descontou para o América aos 7 minutos, depois o Vinícius Fabre aos 15 e o Benício aos 32 fizeram os 4 gols do Santos. Nadson 2, o Vinícius Fabre e o Benício. É jogadores muito interessantes, eu gosto muito, como eu já disse aqui, dessa categoria, mas tem uns jogadores muito interessantes aí no Sub-17 do Santos. Os meninos que agora voltam a jogar no sábado pelo Campeonato Paulista, o primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Paulista, o Santos que vai enfrentar o Paulinense, é aqui de Paulínia, não está longe de mim não. Poderia até dar um pulinho lá e ver os meninos jogar, mas eu acho que eu vou estar em viagem. Eu vou ter que fazer uma viagem aí, acho que domingo, sábado, eu não vou estar por aqui. O jogo vai acontecer lá no Municipal Luiz Pericinoto, em Paulínia. Como se diz, os meninos do Santos entrando em campo. E pelo brasileiro, agora o jogo é contra o Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. O jogo é na terça-feira, dia 1º/7, às 15 horas, lá no Antônio Ascioli. É um jogo interessante também. Eu não me recordo, o ano passado, o Santos levou uma cacetadinha de 3-0 lá. Só que eu não me recordo se foi o Sub-17 ou se foi o Sub-20. Agora me falha a mente. Teve um, parece que empatou 1-1 e o outro perdeu de 3-0. Agora não estou me recordando. Mas um dos dois levaram essa belíssima pancadinha. Acho que eu não estou enganado, não. E o Santos Grandão, hein? E o Santos Grandão? Hoje teve a apresentação do novo executivo de futebol do Santos. Agora não é mais CEO, agora é
novo executivo de futebol, o Alexandre Matos. Olha, uma entrevista bem consciente assim do Alexandre Matos. É claro que muitas vezes vem um CEO ali que fala bonito, fala que vamos fazer isso, fazer aquilo, mas chega no final, como eu já disse aqui, eu não sei se falam muito e não faz, ou se falam querendo fazer e ninguém deixa. Algumas coisas assim, talvez, pode misturar entre um e outro. Mas é claro que o Alexandre Matos é um cara já, por ele falar aí que tem quase 20 anos na profissão, mas é um cara já tarimbado, é um cara bem experiente e sabe muitas vezes o que ele faz dentro dos clubes para montar um time de futebol. Às vezes a gente fica aqui falando e fica assim, imaginando e matutando na cabeça que vem cada tipo de jogador para jogar no seu time, que os caras ficam brigando para trazer, e você fala assim, pô, mas será que esse cara é isso mesmo? Por exemplo, hoje eu estava pensando no Wendel Silva. O Wendel Silva, é isso, né? Que veio lá do Porto. Os caras avaliaram um jogador lá que jogava no time B do Porto para trazer no Santos para jogar um campeonato é, brasileiro. Às vezes tem umas coisas que não dá para você entender no Santos e diz que tem um pessoal lá, o tal do scout lá, que ficam analisando, olhando. Será que não tem alguma falha nesse pessoal? Porque vem cada jogador, será que esses jogadores é analisado mesmo? Será que olham e falam assim, não, esse daí vai tirar o Santos da onde está, esse daí vai meter gol para todo lado. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado. Eu lembro quando o Alexandre Matos chegou no Palmeiras, que ele trazia jogador de baseada. Eu brincava até que falava assim, quem passar em frente o Allianz Parque, o Alexandre Matos está pegando para jogar no Palmeiras. Mas é claro que foi aquela baciada ali, mas depois foi dando aquela peneirada e foi tirando fora. E ele acabou dando uma ajudada muito boa no Palmeiras e fazendo o Palmeiras, talvez, até o que é hoje, talvez, um grande trabalho do Alexandre Matos lá atrás. E a gente, assim, olhando, analisando, eu gosto de sentir firmeza, às vezes, quando a pessoa fala. Primeira coisa, me recorda muito, eu já falei aqui no canal, e me recorda muito lá em 95, quando todo jogo que acabava, a imprensa, naquele tempo, a imprensa entrevistava o treinador aonde estava, e entrevistava o Joãozinho, era o Joãozinho, o treinador do Santos, o ex-zagueiro do Santos. E o Joãozinho sempre reclamando, querendo isso, querendo aquilo, e o Santos não ia, e de repente o Joãozinho saiu, e quem chegou? Chegou o Cabralzinho. E o que o Cabralzinho fez? Com um baita de um oclão assim, o que eu vou... Não, eu quero analisar o time para mim é bom, o time para mim é bom. E aí depois daquela história lá do ano de 95, todo mundo sabe, o Santos na mão do Cabralzinho, acabou jogando muita bola e acabou dentro de campo sendo campeão brasileiro. Mas lá no tapetão, é claro que não foi campeão brasileiro, porque o negócio foi meio ridículo, uma infelicidade do tal do Márcio Rezende de Freitas. A gente às vezes fala Márcio Rezende de Freitas, mas porque a gente também gosta de falar um pouquinho mais. Mas vamos falar a verdade, o Bandeirinha também deu uma pisada de bola feia, muito feia naquele dia. Então, a gente às vezes tem que até dividir a culpa ali, não é só num não. Porque eu já vejo que o Santos já foi prejudicado, não foi só ali no Pacaembu aquele dia não. Foi lá no Maracanã também, o Santos já foi prejudicado naquele jogo. Mas voltando ao assunto que eu estava antes. E aí chegou o Cabralzinho e fez tudo aquilo. É o que o Alexandre Matos chegou agora e falou também. Não, eu quero analisar, eu estou analisando o grupo não é ruim, talvez precise de um encaixe aqui, um encaixe ali, mas não é ruim. Quer dizer, quando o cara do tamanho do Alexandre Matos chega e diz isso e o jogador escuta, o jogador começa por si mesmo ganhar confiança. Opa, ele está confiando, ele está acreditando que eu posso ajudar. Então, isso daí, ele vai ganhando o grupo. No meu modo de ver, é isso aí. É isso aí, porque se ele chega ali e fala, não, tem que contratar um, contratar outro. Por exemplo, eu sou ponta direita do meu time. E todo dia eu escuto o meu treinador pedindo um ponta direita para o meu presidente. Pô, com que moral que eu entro dentro de campo? Não tenho moral para entrar, porque o cara está pedindo para jogar no meu lugar.
Então, às vezes, tem isso daí, às vezes tem aquele negócio que, de repente, até uma jogada do Alexandre Matos, de não jogar para a imprensa que precisa esse, precisa aquele, precisa o do outro, mas uma maneira dele, como se diz, ganhar o grupo. Vamos fazer com que esse grupo se una e joga a bola, porque no início do ano, quando o Santos começou a montar esse time, para mim, para muitos, o Santos era um time que ia brigar lá no alto. Mas eu ainda acredito que o Santos vai brigar lá no alto, não para ser campeão. Acredito que aí já ficou difícil, porque ali tem pares muito forte no momento. Mas eu acredito que o Santos ainda vai brigar ali por uma Libertadores. Se a gente querer pegar um exemplo, está dentro desse Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro que começou as primeiras rodadas na zona do rebaixamento e não saía. Não saía. Bastou o Atlético Mineiro ganhar uns jogos que o Atlético Mineiro está lá no alto. Me parece que está com 20 pontos. 20 pontos em 7º lugar. Quer dizer, bastou o Atlético Mineiro vencer alguns jogos que o Atlético Mineiro foi lá no alto. E eu vou dizer aqui, para mim, o elenco do Santos e o elenco do Atlético Mineiro não se deve nada a ninguém. Não se deve nada a ninguém. Eu acredito que agora com a renovação do Neymar, para muitos dizendo que o elenco do Santos é fraco, é ruim, com o Neymar, para mim, se o Neymar voltar com vontade de mostrar o futebol dele, porque eu acredito que ele tem essa ambição e ele vai querer provar, mostrar que ele vai ajudar o Santos, e ele vai se ajudar também, porque aí para ele vai ser interessante, eu acredito que o Santos tem muito a ganhar, sim, dentro desse Campeonato Brasileiro aí. Eu acredito que o Santos vem, sim, se organizando. Por mais dificuldades, por mais que quando o presidente fala, tem muitos que falam, rebatem em cima e começam a falar, a gente sabe que, é claro, quando não está ganhando, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Por exemplo, hoje é muito fácil todo mundo falar do Neymar. É muito fácil. Porque aonde que o Neymar pode provar? É dentro de campo. O Santos não está jogando, estão de férias. Como que o cara vai provar? Depois daquele episódio lá do Botafogo para cá. O que estão malhando o Neymar? O que estão falando do Neymar? O que estão falando do Neymar? E ele não tem nada como provar. É a mesma coisa você encontrar o cachorro morto na rua e chutar o pitbull. Tá doente, tá caído mesmo no chão, deixa eu chutar ele, porque eu vou aproveitar agora. Uma hora que ele recuperar, ele vai vir em cima de mim, eu não vou poder ir em cima. Então, é o que o Neymar agora vai ter que fazer. Entrar em campo, mostrar que ele está em condições. Que ele tem condições, sim, de voltar ao futebol que ele sabe jogar, talvez não naquele ritmo lá de uns anos atrás, mas que com a experiência, com a capacidade, com a categoria que ele tem, ele vai poder mostrar, ajudar muito o Santos. E olha, e vou dizer para aqueles que torcem muito para a seleção ser campeã e odeiam o Neymar. Torce para o Neymar jogar futebol, porque a seleção precisa muito do Neymar, hein? A seleção precisa muito do Neymar. Isso daí eu não tenho dúvida, porque eu vejo os jogos da seleção, a seleção com o Neymar é um bom. Você não precisa nem brigar muito, porque os números estão aí. Os números estão aí. Então, a gente não precisa ficar falando muito. Agora, a realidade é essa daí. Para mim, o Neymar, o Santos precisa do Neymar, como o Neymar precisa do Santos, e a seleção precisa do Neymar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Para muitos é aquela história. Principalmente para aqueles vaza Neymar. Vaza Neymar. E agora, com a assinatura do contrato do Neymar, eu acredito que o momento que ele entrar em campo, os resultados começar a aparecer, que eu acredito que vai aparecer, aí começa todo mundo a dar aquela baixada de bola, mesmo os críticos do Neymar vão dar aquela baixada de bola, dar uma sossegadinha e, como se diz, e torcer um pouco mais para o futebol, porque é legal o futebol bem jogado dentro de campo. E o torcedor que gosta e que quer ver um futebol bem jogado, você tem que estar sempre torcendo para os seus craques que estão dentro de campo, mesmo sendo os seus rivais. Vamos esperar que as coisas se acalmem e tudo vai dar certo daqui para frente, principalmente para o meu Santos. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.